Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui iniciar agora a nossa revisão de ciências, né, aqui do oitavo ano, beleza? Então, já estão vendo aí na tela. Vamos aqui para o nosso primeiro tema. Pessoal, espero que vocês assistam esse vídeo até o final, porque né, eu tentei pegar cada questão, tá certo? E trazer em forma de um tema, tá bom? Então, nosso primeiro tema é a divisão do corpo humano. Vamos lá. Então, quais são as partes que o corpo humano é dividido? O corpo humano ele pode ser estudado, né, ou dividido em três partes distintas. Quais são essas três partes? São elas: cabeça, o tronco e o membro. Vocês estão vendo essa imagem? Vamos vê-la um pouco maior. Pronto. Então, estão vendo aí, beleza? Então, nós temos aí a parte da cabeça, né? Isso, pessoal, é muito importante vocês lembrarem, tá bom? Em quantas partes se divide o corpo humano? Em três. Quais são as três? Cabeça, como vocês podem ver aí em cima, mais o meio aí no tronco, mais ou menos aí no meio nós temos o tronco, né, que parte desde o pescoço até mais ou menos a parte ali do quadril, certo? Então, cabeça, tronco e os membros. Aí os membros vão se dividir em membros superiores, que são os dois braços, e os membros inferiores, os de baixo, né, que são as duas pernas, como vocês podem ver. Então, cabeça em cima, o tronco no meio e os membros. E os membros vai ter dois tipos: os superiores, que são os dois braços, e os dois inferiores, né, que são as duas pernas, tá bom? Vamos lá, agora vamos ver rapidamente um pouquinho sobre essas três partes. Vamos lá, então, na cabeça, que é a primeira parte, nós temos o que? Nós vamos ter a parte do crânio, vocês estão vendo aí. Deixa eu ajeitar aqui a parte do crânio e a parte da cabeça, né? Toda a parte do cérebro, toda essa parte, como vocês podem ver, né? Bem, não tem nem o que explicar aqui. Então, essa é a primeira parte. Qual que é a segunda? Vamos ter o tronco, né? Aí no tronco nós vamos ter a maioria dos órgãos principais, né? Estômago, coração, intestino, né? Tudo que é nos mais importantes nós vamos ter basicamente aí no tronco. Então nós vamos ter, o tronco vai começar desde o pescoço, vai pegar aqui a caixa torácica, né? Como vocês podem ver, que esses ossos que cobrem, vai cobrir os pulmões, vai cobrir os corações, né? Vai cobrir o coração, vai começar aqui desde o pescoço, pega a caixa torácica e termina mais ou menos na parte do quadril, certo? Então, nós temos aqui o tronco. E por último, nós temos o quê? Os membros, como a gente tinha falado, né? Cabeça, tronco e os membros. Na primeira imagem, nós temos aqui os membros superiores, né? Os dois braços, vocês estão vendo aí, os dois braços. E né, a segunda imagem, nós vamos ter os membros inferiores, que são as duas pernas. Estão vendo aí? As duas pernas, beleza? Então, pessoal, basicamente, a gente tem essa divisão: cabeça, tronco e membros. E se lembrarem, vocês devem lembrar que dos membros, eles se dividem nos membros superiores, que são os dois braços, e os inferiores, que são as duas pernas, tá bom? Então, se lembrarem, vocês vão estar bem nesse conteúdo. O nosso segundo tema que eu separei para vocês é em relação aos músculos. Ó, estão vendo aí na tela? Nosso conteúdo diz assim. Vocês estão vendo aí uma pergunta: por quê? Como assim esse porquê? Pessoal, para todas essas partes do corpo, cabeça, tronco e membros funcionarem perfeitamente, é claro que muita coisa vai ter que influenciar, mas uma das partes que mais influenciam para que tudo ocorra perfeitamente se chamam os músculos. Aí eu coloquei essa pergunta: por que os músculos são tão importantes, né, para o funcionamento do corpo? Aí eu coloquei duas coisinhas. Por quê? Porque em primeiro lugar ele permite a locomoção e a movimentação do corpo, né? Se não fosse os músculos, a gente não conseguia se movimentar, nem se locomover, nem correr, nem andar, nem falar, tá certo? Porque até para falar é uma mandíbula, né, que abre e fecha, e né, um músculo que que abre e se contrai, e assim eu consigo falar, tá bom? E além de trazer locomoção e movimentação, os músculos, né, juntamente com os ossos, eles trazem proteção. Imagine essa parte aqui, ó. Nós temos a caixa torácica, né? Vai proteger aqui embaixo os pulmões, né? E o coração vai estar basicamente aqui embaixo, tá bom? E quando a gente fala de músculo, vocês estão vendo aí o nosso próximo conteúdo, a gente vai falar agora sobre as propriedades dos músculos, como assim algumas características que os músculos têm. A primeira delas é a contrabilidade. O que é isso? É a capacidade de algo se contrair e depois, né? É a capacidade de algo se contrair, né, se fechar e se alongar. Fechar e abrir, ou contrair e se alongar. Estão vendo aí a imagem desse braço, né? Alguém, um braço contraído, e depois esse rapaz, ele abriu o braço, ou seja, ele alongou o braço. Então o músculo tem essa capacidade tanto de se retrair quanto de se alongar. Essa é uma propriedade, tá bom? Contrabilidade.
Outra propriedade que a gente pode citar, como vocês podem ver aí, é a elasticidade. Estão vendo aí a mulher fazendo exercício. O músculo, pessoal, ele tem essa outra característica interessante. Eu até coloquei aí, né? Ele tem a capacidade de retornar ao seu estado original, né? Vê que a mulher está se esticando toda, né? Mas ela vai conseguir voltar ao normal. Então, essa é uma característica dos músculos. Mesmo depois esticando um de seus músculos, você consegue retornar ao seu estado original, tá certo? Então, basicamente, são essas duas propriedades as mais principais, né? A contrabilidade, vocês estão vendo aí, contrair e alongar. E temos também a elasticidade, né, que é a capacidade de retornar a um estado original. Mesmo, é como uma liga, aquelas liguinhas amarelas, você estica ela, mas quando você solta ela, volta ao normal. Isso é elasticidade, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre, vocês estão vendo aí, os tipos de músculos que existem, tá bom? Os tipos de músculos que existem. Existem 3 tipos de músculos, a gente vai falar bem rapidinho sobre cada um deles aí. O primeiro deles é o músculo estriado esquelético. Pessoal, é bem fácil. Músculo, ok? Estriado. O que é estriado? Lembra, eu acho que de vez em quando as mulheres falam em estrias, né? Observe nessa segunda imagem aí, né, que está esse homem todo coberto de músculo aí, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas na imagem, né, que tá esses músculos, todo músculo avermelhado, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem meio que uns risquinhos, umas listras, né, umas linhas, umas riscas nos músculos. Isso é o que a gente chama de estrias, né? Às vezes as mulheres falam, olha, eu tô cheio de estrias, né? Na verdade, todo músculo tem estria. Então, músculo estriado, ok, já aprendemos. E estriado esquelético. Esquelético vem de quê? Vem de esqueleto, vem de osso, tá bom? Então, o que é o músculo estriado esquelético? São os músculos que cobrem, né? Que cobrem todo o osso, né? Vamos assim dizer. Então, de uma forma, veja esse exemplo aí. Na primeira imagem nós temos o esqueleto humano. Nós vamos pegar, por exemplo, estão vendo aí na primeira imagem, o músculo da coxa, fêmur. Pessoal, o fêmur é o maior osso do corpo humano, o fêmur. Então nós temos aí, por exemplo, nessa primeira imagem, o fêmur, apenas o osso limpinho da silva. Agora, se vocês olharem para a segunda imagem, a gente vê que tem um fêmur ali embaixo, mas esse osso está coberto agora de músculo. Então, o que é músculo estriado esquelético? O músculo estriado esquelético, pessoal, são os músculos, né, que cobrem os ossos, certo? Basicamente é isso. E eu queria também explicar outra coisinha para vocês em relação ao que é articulação. A gente fala muito negócio de juntas, né? Eu tô com dor nas juntas, tô com dor nos nervos. Na verdade, o nome certo seria articulação. Eu não sei se vocês vão conseguir, mas tomara que sim. Observe nessa segunda imagem. Estão vendo que a maioria dos músculos ele vai estar em vermelho, não é assim? Só que vocês percebem, por exemplo, vamos pegar por exemplo ali, ó, entre onde a gente chama de joelho, onde a gente chama de bolacha do joelho, não tem? Não está meio esbranquiçado, não está branco, né? Pronto. Isso aí, as articulações. O que é articulação? Articulação é aquilo que vai ligar um osso. Então imagina que esse meu dedo aqui de cima seja um osso e esse aqui vamos pegar por exemplo. Digamos que esse osso aqui de cima, esse meu dedo aqui de cima seja um osso e esse de baixo seja outro osso. Então, se os nossos ossos tocassem diretamente um no outro, a gente iria sentir muita dor, porque eles iam o quê? Ficar tocando um no outro. Mas entre um osso e o outro existem as articulações. É justamente essas partezinhas brancas que vocês estão vendo aí, tá certo? Então esse é o primeiro tipo de músculos que existe, músculo estriado esquelético. Vamos para o segundo. O segundo tipo de músculo, pessoal, é o músculo estriado cardíaco. Então, músculo estriado a gente já aprendeu, que é aquelas listrazinhas. E cardíaco, já ouviu falar, olha, alguém sofreu parada cardíaca. Alguém que sofreu parada cardíaca morreu de quê? Morreu do coração, o coração parou. Então, quando a gente fala de cardíaco, a gente fala de coração. Por isso tem a imagem aí do coração, como vocês podem ver. Então, o segundo tipo de músculo é o músculo estriado cardíaco. O que é isso? É o músculo que compõe o coração. Somente isso, tá bom? Vamos para o nosso terceiro e último músculo, como vocês podem ver, é o músculo liso.
Então é fácil de lembrar, pessoal. Os dois primeiros, músculo estriado esquelético é aquele que cobre os ossos, né? Todo músculo que cobre vai cobrindo os ossos. O músculo estriado cardíaco, que é o músculo que compõe o coração. E, em último lugar, o músculo liso. Ele, como o próprio nome já fala, ele é um músculo mais... Como é que eu posso... Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ele é um músculo mais frágil, tá certo? Um músculo mais fino. Eu acho que essa palavra seria mais apropriada, tá certo? Como eu coloquei para vocês, ele vai estar em algumas partes do estômago, do útero, em algumas veias, tá bem? Em alguns vasos sanguíneos. Então, ele é um tipo de músculo um tanto mais fino, um tanto mais delicado, tá bom? Vocês vão observar aqui nessa imagem que vocês estão vendo aí, ó. Então nós temos o músculo estriado esquelético, que é o primeiro. Estão vendo o nome onde tem aí? Tecido muscular estriado esquelético. Observem essa imagem que tem em cima, né? Meio que tem, como parece 3 linguiças, né? Percebe que tem vários quadradinhos. Cada quadradinho desses são umas células, são células. E se vocês percebem que as células do músculo estriado esquelético, elas vão estar bem juntinhas umas das outras. Justamente por isso, né? Porque elas são mais resistentes. Elas vão cobrir os ossos. Aí quando a gente parte para o músculo do coração, vocês já podem ver que já aqui na primeira a gente tinha 3 linhas bem juntinhas umas das outras. Só que quando a gente vai para a segunda, elas já começam a se separar um pouquinho mais umas das outras. E quando a gente chega no músculo, o músculo não estriado, ou músculo liso, vocês estão vendo que aí sim, eles são bem, ainda mais se separam umas das outras, tá bom? Então, se vocês não tiverem entender alguma coisa, vocês voltam o vídeo um pouco, tá bom? Agora nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que vocês estão vendo. A gente ainda vai continuar nesse conteúdo de músculo, tá bom? Mas a gente vai falar agora sobre contrações, ou contração voluntária e contração involuntária. Primeiro, contração voluntária. O que é contração voluntária, pessoal? É algo que ocorre, né, de acordo com a nossa própria vontade. Então, se eu falo que algo é voluntário, é algo que alguém escolheu fazer. Por exemplo, tudo isso. Então, o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Pessoal, o músculo estriado esquelético, certo, pessoal? O músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético. Estão lembrando, né? O que é o músculo estriado esquelético? Aquele que os músculos que cobrem, né? Que cobrem mesmo os ossos. Eles têm contração voluntária. Por exemplo, eu escolho se eu quero correr ou não. Eu escolho se eu quero andar ou não, sentar ou não, levantar, pular. Tudo isso eu escolho. Né? Porque, por exemplo, para mim levantar esse braço, eu escolhi que o músculo fizesse, né? Abrisse e fechasse o braço. Né? Se eu quero pular, eu que dei ordem para minhas pernas para que o músculo desse impulso, eu pulasse. Né? Então, o músculo estriado esquelético, ele tem contração voluntária. Agora veja esse outro aí, vocês estão vendo aí, contração involuntária. Por exemplo, então, se o músculo estriado esquelético eu escolho fazer, no músculo estriado cardíaco, que é o do coração, e o músculo liso, eles vão possuir contrações involuntárias. Por exemplo, não é você que vai dizer, olha, eu quero fazer isso agora. Não, independente que você queira ou não queira, ele vai acontecer. Por exemplo, o coração, eu coloquei o primeiro exemplo aí. Não é você que diz, olha, o meu coração bata. Né? Mesmo você querendo, não, o coração vai bater. Então, ele tem contração involuntária. Você estando dormindo, acordado, ele vai ficar batendo do mesmo jeito. Soluço, por exemplo, é algo involuntário. Por exemplo, o nosso estômago, quando você se alimenta, tem como você impedir que o estômago trabalhe? Né? Ele trabalha? Não, certo? Então, existem essas contrações involuntárias, tá bom? Então, só recapitulando. O músculo estriado esquelético tem contração voluntária. Eu que escolho correr, eu que escolho andar, eu que escolho pular. Já o músculo estriado cardíaco, que é o do coração, e o músculo estriado liso, ele tem contração que involuntária. Por exemplo,
Não é eu que escolho, não é eu que mando para o coração bater ou não. Não é eu que escolho, né, quando vem um soluço ou não. Não é eu que escolho, por exemplo, quando o estômago, né, não é eu que escolho, por exemplo, mandar o estômago trabalhar ou não trabalhar, tá bom? Então, existem essas diferenças aí. Então, pessoal, a nossa revisão é basicamente essa. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, dê uma voltada aí no vídeo e tchau e até a próxima.